Entramos agora na seção 4.3 e nós vamos discutir agora as funções e papéis do Banco Central. Então, nós vamos falar do Banco Central, tá? Falamos da história da moeda, falamos das funções da moeda, falamos dos tipos da moeda, falamos um pouquinho do Banco Central lá atrás, né? E também comentamos aí o sistema financeiro nacional, o nosso sistema financeiro, do jeito que funciona o nosso sistema financeiro, tá? E ali é legal porque você sabe o banco, quem que é o responsável pelo banco. Então, se eu tiver que, por exemplo, reclamar do banco, fazer uma denúncia do banco, etc e tal, através daquela tabela você consegue saber a quem que você vai recorrer, porque quem que é o órgão responsável pelo banco. Muitas vezes a gente acha que o Banco Central é responsável por todo mundo. Não, não é assim que funciona a coisa. Cada um deles tem uma determinada responsabilidade, né? Cada órgão ali tem a sua responsabilidade, tá? Muito bem. Quais são as funções antes do Banco Central, antes de ter o Bacen, né? Antes de nós termos o Bacen, nós tínhamos o SUMOC, a Superintendência da Moeda e do Crédito, né? Essa superintendência, antes do Bacen ser criado, ser instituído, ela já fazia, basicamente, né? Quando veio o Bacen, óbvio, né? Ele trouxe tudo isso. Mas a superintendência, ele estipulava taxas compulsórias de redesconto, né? Então, aquele depósito compulsório do banco, né? Que eu sou obrigado a fazer de acordo com a quantidade de depósito, o valor de depósito à vista que eu tenho no banco, né? Eu preciso efetuar um percentual de depósito, tá? E também no redesconto. Supervisionar a atuação dos bancos comerciais, representar o país junto a organismos internacionais, orientar a política cambial e preparar a organização de um banco central. Então, antes do Banco Central, a Superintendência da Moeda e do Crédito, que era conhecido como SUMOC, tinha aí essas funções, tá? O Banco do Brasil, nessa época, ele controlava as operações de comércio exterior, ele controlava o recebimento dos depósitos compulsórios e voluntários dos bancos comerciais e executava as operações de câmbio. Pessoas da minha idade, um pouquinho menos talvez, né? Vai lembrar muito bem que o Banco do Brasil fazia todas essas coisas aqui, né? Então, você precisava de alguma coisa, você tinha que recorrer ao Banco do Brasil, era só o Banco do Brasil e tudo mais, né? Para você ver como foi importante aí a chegada do Banco Central, o Bacen, né? E o Tesouro Nacional, único e exclusivamente, ele era o emissor de moeda, ele simplesmente emitia moeda, por isso que é chamado de Tesouro Nacional. Então, a obrigação, a função dele era a função de emissor de moedas, tá? Então, hoje, o Bacen, né? Como é que funciona o Bacen hoje? Como é que está estruturado? Então, claro que o Bacen incorporou todas aquelas funções que eram do SUMOC, do Banco do Brasil e do Tesouro Nacional, né? E ele está inserido, hoje ele está inserido dentro do Sistema Financeiro Nacional, tá? Então, o órgão normativo, como nós vimos lá atrás, é o Conselho Monetário Nacional, CMN, né? Então, você tem um Conselho Monetário Nacional, você tem um cabeça lá em cima, né? Que é o cara que vai dizer o que as pessoas aqui embaixo podem fazer, de que forma elas vão fazer tudo isso, né? Então, criou-se aqui o Banco Central, que são as entidades supervisoras, ou seja, está sob a supervisão deles, né? E tem a Comissão de Valores Mobiliários aqui, ok? Então, o que o Banco Central supervisiona? Banco comercial, banco de investimento e os bancos múltiplos. E a Comissão de Valores Mobiliários, ele vai intermediar, fiscalizar, não? Supervisionar a Bolsa de Valores, as corretoras e as distribuidoras. Então, ficou assim, dividido aí, né, com a criação do Banco Central, ficou subdividido dessa forma aí, repartiu-se de que forma nós teríamos aí o controle do nosso sistema financeiro nacional, tá? Então, qual é a função
do Bacen referente a papéis e funções. Okay? Então, fiscalizar, regular e controlar os intermediários financeiros para garantir a solidez do sistema financeiro nacional. E segundo, promover a estabilidade da economia através da estabilidade dos preços conforme a inflação. Né? Então, ele vai ali emitir moeda, ele vai ser o banco do governo, ele vai ser o banco dos bancos e ele vai ser superintendente do sistema financeiro, ok? Então, emitir moeda para executar a política monetária, ok? Ser banco do governo para executar a política cambial. Ser banco dos bancos para ser o depositário das reservas internacionais. E ser o superintendente do sistema financeiro, assessorar economicamente o governo. Então, essa é a função, qual é o papel e a função do Banco Central? É justamente isso, né? De fiscalizar, de regular e controlar os intermediários financeiros, né? E de promover a estabilidade da economia. Então, quando ele está emitindo moeda aqui, ele está executando uma determinada política monetária, tá? Quando executa essa política monetária é quando eu entro aqui no controle da inflação, tá? Executar a política cambial. Claro que tudo que você tem aqui, de certa forma, né, você vai ter aqui vai mexer com a inflação, tá? Mas vamos nos deter aqui de promover a estabilidade da economia através da estabilidade de preços, né? A política cambial, claro, ela tem um envolvimento aí, porque quanto mais eu exporto, né, tá entrando dólares, mas eu estou deixando de ter produto aqui dentro, né? Quanto mais importo, a mesma coisa, eu estou jogando dinheiro lá para fora. Eu estou pegando as minhas reservas cambiais e estou mandando lá para fora, né? Ser o depositário das reservas internacionais é justamente isso, né? O Banco Central, ele tem ali todo o depósito de todas as reservas internacionais, né? De todo o dinheiro aí que tramita no mundo, que é a cargo, que faz parte do Brasil, do sistema financeiro brasileiro, por exemplo, né? A emissão da moeda, quem faz a emissão da moeda no Brasil é a Casa da Moeda, né? Então, nós temos lá um órgão, um departamento, que faz a moeda, que emite a moeda, né? Só que a Casa da Moeda é subordinada do Bacen, ou seja, ela só emite se o Bacen mandar emitir, né? Que é o que está aqui, ó, executar a política monetária, tá? Então, embora nós tenhamos a Casa da Moeda, ela não emite dinheiro, ninguém tantos milhões aí de reais, tantos milhões, não. Ela vai imprimir moeda se o Banco Central, o Bacen, chegar para ela e dizer assim, olha, imprima tanto. Então, ela vai e vai imprimir essa moeda. Então, a Casa da Moeda é subordinada ao Banco Central, tá? Recolhimento de tributos. Então, o Bacen, ele é o banco do governo, né? O Banco Central é o banco do governo. Só que todo o dinheiro recolhido na forma de tributos é recolhido em uma conta única do Tesouro Nacional. E essa conta do Tesouro Nacional, ela é uma conta mantida junto ao Bacen. Então, o Bacen controla essa conta no Tesouro Nacional. Tá? Então, o governo, né, ele tem uma única conta, que é o Tesouro Nacional. Uma conta só. Tudo que se paga através de tributos, tudo aquilo que o governo arrecada através de tributos, não importa o nome do tributo, vai cair nessa conta do Tesouro Nacional. E essa conta ela é administrada pelo Banco Central. Tá? Então, transferência de dinheiro para as unidades é feita pelo Banco do Brasil. E o motivo é a não existência de agências de Bacen espalhadas pelo Brasil. Ok? Então, por exemplo, todo o dinheiro está dentro dessa conta do Tesouro Nacional, que é mantida junto ao Bacen. O Bacen cuida dessa conta. Está ali junto do Bacen, né? É como se fizesse parte integrante dele. No entanto, o governo ele precisa enviar dinheiro para o restante do país, né?
através da participação dos estados, né, em toda a arrecadação de imposto, porque os estados têm um percentual pelo imposto que arrecada, né? Ele transfere esse dinheiro para lá e depois o governo volta esse dinheiro, ele não retém o dinheiro, ele envia o dinheiro e depois ele recebe a cota dele, né? Então, isso é feito através agora do Banco do Brasil, porque não tem um Bacen em cada lugar, é uma coisa inviável, né? Não tem sentido isso. Então, esse dinheiro, ele é transferido, né? Ele é operacionalizado através do Banco do Brasil, onde, claro, o governo também é o maior acionista aí do Banco do Brasil, né? Como eu tinha dito para vocês, o Bacen é o banco dos bancos, né? O Banco Central, o banco dos bancos. E ele é responsável por ser o depositário de todas as reservas bancárias, né? Então, aqueles depósitos compulsórios, né? Todas as reservas que os bancos são obrigados a fazer, é o Banco Central ali que retém esse dinheiro, tá? E fornecer empréstimos a bancos comerciais. Então, o banco comercial, ele está precisando de um determinado dinheiro, aconteceu alguma coisa, ele precisa de dinheiro, então o Banco Central é que vai fazer esse empréstimo, né? Então, o banco comercial, ele precisa de dinheiro, por exemplo, como diz aqui, né? Quando o banco comercial fecha com mais saques do que com depósitos. Então, quando há uma corrida no banco para sacar o dinheiro, o banco comercial, ele não tem todo esse dinheiro ali disponível, claro, óbvio, porque está aplicado esse dinheiro, né? Teoricamente, esse dinheiro está aplicado. Vamos dizer que esse dinheiro esteja aplicado, né? Não vamos dizer que esse dinheiro sumiu, que alguém levou esse dinheiro embora e tudo mais, tá? Vamos dizer que esse dinheiro ele esteja aplicado, tá? Então, o pessoal começa a fazer os saques, ele precisa de dinheiro, então ele vai pedir dinheiro emprestado para poder cobrir esse rombo. Por isso que muitas vezes quando o banco fale, justamente por causa disso, houve muitos saques, o banco não garantiu, né? O depósito compulsório que ele fez não garante e ele acaba deixando alguns correntistas sem receber o dinheiro, como aconteceu algum tempo atrás aí. Agora está mais difícil, tá? Mas alguns anos atrás isso acontecia demais. Ou quando o banco comercial passa por dificuldade, né? Então o Bacen ele age como emprestador de última instância, tá? O banco não está para falir, né? Mas ele está passando ali por uma certa dificuldade, ok? Ele precisa de um dinheiro, então o Bacen vai lá e faz um adiantamento para ele, ajuda para que ele não feche, para que não cause aí um alvoroço, uma corrida, né? E tudo mais, né? Mas o que a gente não sabe é que muitas vezes esses bancos comerciais acabam se acertando nessa questão, né? Muitas vezes aí se acertam aí, a gente acaba nem percebendo e o governo também não quer que a gente perceba isso, justamente para não dar uma corrida no banco e acabar causando aí um grande alvoroço, digamos assim, tá? Então, nós sabemos que dentro da economia algumas coisas elas vão acontecer, mas que o governo também ele, né, ele não leva isso ao público, porque senão a gente tem uma grande corrida, um grande problema aí, tá? Bom, falando da superintendência do Bacen, o Banco Central precisa normatizar, controlar e fiscalizar as atividades das instituições financeiras do país, né? Então, as instituições financeiras, mas são controladas, normatizadas, fiscalizadas pelo Banco Central, tá? De períodos em períodos, o Banco Central ele envia a cada uma das instituições financeiras fiscais, tá? O Banco Central ele tem fiscal, né? Então, é como se fosse assim um fiscal do trabalho, como se fosse um fiscal federal, fiscal da fazenda, ele vai na empresa verificar se você está recolhendo imposto, se você está emitindo nota, por exemplo, se todos os seus funcionários estão registrados. Então, o Banco Central ele tem ali um corpo de auditores, né,
que visitam as instituições financeiras e fazem auditoria. E para que eles fazem essa auditoria? Justamente para pegar, por exemplo, o depósito compulsório. Será que o depósito compulsório que você está fazendo condiz com a realidade? Vamos verificar as contas que você tem aqui no banco, vamos ver se condiz com a realidade. Que às vezes o banco pode fazer um balanço ali, alguma coisa, dizendo que está numa situação boa, numa situação que você pode aplicar dinheiro, e aí você vai aplicar dinheiro no banco, vai deixar na poupança, vai deixar no banco, e num belo dia, quando você percebe, o banco fechou, não tem mais nada, sumiu e desapareceu. Então, esses números precisam ser auditados, precisam ser verificados por alguém alheio a toda esta situação. Então, são fiscais aí do Banco Central que vão lá dar uma olhadinha. E posso garantir a vocês que esses caras não são fáceis, tá? Esses caras do Banco Central, esses auditores do Banco Central, pelo menos alguns anos atrás, né? Hoje já não sei muito sobre isso, mas alguns anos atrás, era um inferno receber esses caras no banco, lá, entre aspas, tá? Era desgastante, era estressante receber esses caras, tá? Então, o Banco Central, ele constrói todo o arcabouço de leis, normas e diretrizes que deverão ser cumpridas pelas instituições financeiras. As instituições financeiras, ela tem ali uma série de leis, normas, diretrizes. Ele não pode trabalhar fora disso, porque se ele trabalhar fora disso, ele vai ter problemas com o Banco Central quando for auditado. Fiscaliza os bancos comerciais, bancos de investimentos e bancos múltiplos. Então, não importa o tipo de banco, o Banco Central está ali verificando, analisando, como a gente viu ali atrás no organograma, né? E vistoria, analisa e avalia as informações passadas por esses bancos, as sociedades e outras entidades. Então, o que significa aí? Além de verificar todas as contas do banco, né, sobre depósitos, enfim, com o dinheiro que tem, se bate, se não bate, etc. e tal, ele também faz uma verificação nos balanços, nos demonstrativos financeiros que os bancos montam, né? E entregam isso à sociedade, né? E às outras entidades, né? Então, o banco vem a público dizendo assim, estamos publicando nosso balanço com tantos milhões de lucro, tivemos tantos não sei o quê, no primeiro trimestre tivemos tantos lucros, tal. Então, o Banco Central, ele vem justamente, né, auditar toda essa parte para saber se realmente todo esse dinheiro que está lá, se tudo isso é verdade mesmo, né? O Bacen, através da política monetária, ele é o executor da política monetária e faz o depósito aí de reservas internacionais. Então, como a gente comentou lá atrás, né, ele verifica ali a política monetária, ele age em cima da política monetária, né? Ele vai colocar dinheiro, ele vai tirar dinheiro, vai aumentar a taxa de juros, diminuir a taxa de juros, né? Depósitos compulsórios, enfim, ele vai tratar de toda essa movimentação. Por isso que a gente fala aqui de política monetária. Então, por exemplo, quando o ministro da Economia, não, porque nós vamos fazer isso, vamos fazer assim, etc e tal, não sei o que lá, parará, é através do Banco Central que tudo isso é feito, ok? Não é o ministro que vai ditar as normas e depois os bancos vão, o ministro editou esse, não, isso é passado ao Banco Central vai editar tudo isso, vai verificar, e o Banco Central é executor de toda essa parte aí, através daquilo que o Ministério está solicitando, o Ministério está pedindo, ok? E o Bacen, claro, ele está ali para ajudar o governo, para auxiliar o governo, né? Então, o Banco Central, ele também assessora o governo do ponto de vista econômico. Por quê? Porque ele tem os dados do banco, né? Como ele fiscaliza banco, como ele recebe depósitos compulsórios, os bancos, eles são obrigados a preencher determinados relatórios a cada trimestre. Então, esses relatórios, eles vão dando ao Banco Central uma visibilidade do que está acontecendo no governo, né? O que está acontecendo na economia. E através desses números é que o Banco Central vai ajudar o governo, né? Ora, os bancos ganharam tanto, os bancos têm tanto de dinheiro emprestado, os bancos têm tanto de dinheiro aplicado, e assim sucessivamente. Então, baseado
nesses números, o Banco Central vai ajudando o governo nas políticas do governo, né? Então, isso acontece, olha lá, via pesquisas realizadas pelo Banco Central, principalmente com informações relacionadas à economia monetária. Então, projeção de inflação, estabilidade financeira, riscos de crédito, né, que serão utilizados para a tomada de decisão do governo sobre vários assuntos. Então, além dele ter toda aquela gama de relatórios dos bancos, né, dos bancos comerciais, das instituições financeiras, enfim, todos aqueles dados, ele também faz ali a projeção da inflação, qual é o risco de crédito que eu tenho se eu colocar dinheiro, se eu tirar dinheiro, né? O que o governo pode utilizar para uma tomada de decisão, enfim, uma série de outras coisas aí que o governo necessita de informações, ok?